Ainda bem que as 3 vitórias do Vojvoda pelo Santos é contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Olha que delícia, que maravilha! Isso porque o Santos acaba de vencer o Palmeiras na Vila Belmiro. Gols já nos acréscimos do Roleiser, que entrou tarde. O Vojvoda pôs o Roleiser tarde no jogo e acabou decidindo o jogo para o Santos. Isso significa que tudo aquilo que eu falei durante a semana, eu acredito que eu estava certo. Que o Vojvoda tinha que segurar gás novo para o segundo tempo. Ele não poderia entrar como todo mundo pedia, o Robinho Júnior, o Gabriel Bom Tempo, por mais que eu defenda os meninos no Santos, mas eu vejo que o clássico é como diria o nosso queridíssimo Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, outros treinadores, o saudoso Tele Santana, que clássico muitas vezes você não se joga bem, mas você tem que ter estratégia para vencer o clássico. E hoje foi o caso que aconteceu com o Vojvoda. Será que ele viu o canal Peixinautas essa semana? De repente, ele deu uma beliscadinha, uma olhadinha de leve, porque aconteceu aquilo que eu vinha falando. Segura o jogo, tem que segurar o jogo, porque aquelas primeiras qualidades do Palmeiras não estavam hoje. Quem ia estar era a segunda qualidades do Palmeiras, que foi lá do Allianz Parque. E aí, no segundo tempo, ia ficar difícil para os caras. E foi o que aconteceu. O Santos usou, no segundo tempo, o pessoal que ele guardou no banco de reserva e ganhou o jogo no final. Para mim, ainda faltou o Gabriel Bom Tempo entrar. Mas ainda é papo lá para frente. Interessante, uma vitória importantíssima para o Santos. Talvez se o gol sair lá no primeiro tempo, era aquela história que o outro vai vir para cima, vai dar sufoco. É aquele gol no finalzinho do jogo que você sossega, você põe a bola debaixo do braço ou dá uma furadinha na bola, murcha a bola e acaba o jogo, porque foi muito interessante. Portanto, ó, a minha projeção, eu já estou acertando os 3 pontos contra o Palmeiras. Lembra que eu falei aqui no canal, que se o Santos vencesse o Palmeiras, o Santos vai vencer o Mirassol. Então, eu quero continuar acreditando na minha projeção, porque eu já estou acertando. Agora, eu só peço que o Marcelo Teixeira fica quietinho, Marcelo Teixeira. Não dá entrevista para lugar nenhum. Fica quietinho. Fecha, ó, fecha o zíper da boca. Não dá entrevista para lugar nenhum. Vamos ficar quietinho, com o pezinho no chão. Vamos procurar afastar dessa buraqueira o quanto antes, melhor. Então, portanto, não vamos ficar falando, não. Faz que nem você fez lá na reunião lá da Federação Paulista lá, com o sorteio do Campeonato Paulista. Não fala com ninguém. Fica quietinho. Vamos esperar para depois a gente poder falar alguma coisa. Agora, o importante é que o Santos venceu o Palmeiras hoje e vencemos também o Rafael Claus. Estava difícil de vencer o Rafael Claus, mas vencemos. Ainda o cara colocou o dedinho lá no ouvido, lá, ainda ficou esperando lá, ver o que o Guarizo ia falar daquele pênalti lá, e olha, foi ridículo, foi ridículo. Se dá aquele pênalti lá, para mim não foi nada. Aquela bola que passou ali, o rapaz do Palmeiras até furou ela. Agora, aos 40 minutos do primeiro tempo também, ficaram passando um lance lá, do Schmidt com o jogador do Palmeiras lá, que o Schmidt chegou por cima, mas foi uma bola disputada. Para mim foi um lance normal ali, não podia dar cartão de jeito nenhum, nem para um nem para o outro. Na verdade, foi uma só. O Santos fez um bom jogo ao todo. Apesar do Palmeiras, no segundo tempo, quando entrou o Flaco Lopes e o Luigi, acabou dando uma equilibrada e acabou até perdendo algumas chances ali no jogo, mas eu acredito ali que o Santos fez um bom primeiro tempo, teve chance sim de sair com uma vitória no primeiro tempo, mas acabou quando não apareceu o goleiro do Palmeiras, acabou o Santos errando as finalizações e acabou o Santos não conseguindo abrir o placar ali no primeiro tempo. Aí vem para o segundo tempo, todos já imaginam que o Flaco estava no banco de reserva,
que ele ia entrar. Isso aí era certeza. E aí o Abel colocou, aí já deu aquela equilibrada, já deu aquela mudada no jogo, e aí veio a substituição do Vojvoda, quando ele tirou o Robinho Júnior, quando ele colocou o Robinho Júnior no lugar do Barreal, que estava bem no jogo. Estava bem no jogo. Eu acredito que ele colocou mais o Robinho Júnior naquele momento ali, pelos torcedores pedindo, gritando, querendo o Robinho Júnior. E aí ele acabou colocando. E aí entrou o Lautaro também no segundo tempo, que o mesmo que eu vou falar para o Roleiser naquele jogo lá, que a bola passou na frente e ele não se atirou na bola, eu vou falar para o Lautaro Dias também, que talvez ele tinha que se jogar naquela bola lá, não só levar o pé do jeito que ele levou. A bola passou na frente dele com o zagueiro ali o centroavante, quando é centroavante mesmo, ele tem que se jogar na bola, porque a bola vai bater nele, vai entrar com tudo para dentro do gol. Mas foi interessantíssimo a grande vitória do Santos. Já no finalzinho do jogo, a vitória com a marca registrada de um jogador que está tentando se recuperar aí dentro do Santos aí, ou jogar um pouquinho mais daquilo que vem jogando. Talvez pagando pelaquilo que o Santos vem fazendo. Afinal de contas, a gente às vezes quando vê o Santos numa vitória dessa como hoje, você chega até uma conclusão e dizer, mas será que esse time é tão ruim assim mesmo para estar disputando essa posição? Ou será que esses caboclos estão jogando na base da pressão, na base da pressão para sair da onde está? Talvez eu acredite até nessa segunda opção. Talvez esse time hoje começar um campeonato, talvez ele começa diferente o campeonato. Talvez ele comece diferente. É aquela frase que todo mundo já conhece, é trocar o pneu do caminhão com ele em andamento. Foi o que o Santos fez. O caminhão rodando e você tem que trocar o pneu. Foi o que o Santos fez, ficou esperando e acabou os campeonatos começando e o Santos ainda se reforçando. Isso daí foi uma grande perca. É por isso que eu fico irritado às vezes quando eu ouço falar que o Santos tem que mandar todo mundo embora e o ano que vem trazer tudo jogador novo. Vai trazer tudo a mesma coisa? Vai trazer tudo a mesma coisa? Não, vamos tentar sair disso daí onde estamos hoje para iniciar um trabalho diferente o ano que vem. Talvez um trabalho visando uma temporada diferente o ano que vem. Agora, esse negócio de mandar todo mundo embora, aí fica complicado, aí fica difícil. Ó, valeu a vitória do Santos. O Santos está fora da zona do rebaixamento. Jogamos o Vitória para baixo e agora temos que pensar e olhar para cima. É aquilo que eu disse, vinha falando durante a semana. Vence o Palmeiras, que ganha força, ganha moral para poder jogar contra o Mirassol na próxima, acho que na próxima quarta-feira. Vamos aguardar e esperar agora, quem sabe mais uma vitória e deixar o Santos ainda mais bem colocado dentro do Campeonato Brasileiro. Vou tomar uma aguinha aqui que eu vou dar as notas dos jogadores. Pessoal, lembrando que amanhã, às 15 horas, tem São Paulo e Santos, a decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Vamos acompanhar e vamos torcer para o nosso peixão. Vai ser torcida única do São Paulo, mas vamos fazer força e como se diz, figa em casa pela televisão, vai passar aí no YouTube aí e dá para a gente acompanhar e torcer também para os meninos do Sub-20 neste domingo, às 15 horas. Vamos torcer, vamos torcer. Ó, eu vou dar as notas aqui, as minhas notas. É claro que quando vence, tudo fica mais tranquilo. É claro que o Santos fez um bom jogo. Vai ter os jogadores que vai ter boas notas, talvez vai ter os jogadores que vai ter aquelas menos nota, mas tudo dentro de um pacote que no final saíram todos felizes com o resultado na Vila Belmiro essa noite. Parabéns para a torcida do Santos, parabéns para a torcida do Santos, que fizeram uma festa bonita, uma festa linda hoje. É aquilo que eu já falei outro dia aqui. Às vezes entra um jogador e o torcedor começa a vaiar o jogador porque o jogador errou um lance. Você tem que acreditar até o final, até o final. Tem que acreditar, não pode. Por exemplo, o Lautaro Dias foi dominar a bola ali na linha de lado, caiu, pisou na bola, caiu. É complicado, mas você tem que dar incentivo pro cara. Se no final não resolveu, aí sim, aí você critica, vai,
faz aquilo que você achar de melhor. Mas enquanto está a bola rolando, temos que acreditar. E foi o caso que aconteceu hoje. Acreditaram e o gol veio no final do jogo, aquele gol que deixa o torcedor explodir de alegria e os torcedores do rival ficar triste, porque ali você já sabe que faz um gol ali naquele momento ali, dificilmente você busca outro gol para empatar. Ó, Gabriel Brazão. Não é que Gabriel Brazão foi tão exigido assim no jogo, mas no segundo tempo, porque no primeiro tempo teve aquele chute no começo do jogo, que a bola foi em cima dele, ele fez boa defesa, mas no segundo tempo, aquela bola do Luigi ali no início do segundo tempo, o rapaz já saiu, virou a costa querendo comemorar o gol. E o Brazão fez uma bela de uma defesa, esticou a mão, fez uma bela de uma defesa, e depois teve uma outra também do Flaco, que ele puxou do zagueiro e chutou rapidinho com a bola, e o Brazão fez outra boa defesa. Eu vou dar uma nota 7 para o Brazão. Eu vou dar uma nota 7 para o Brazão, porque aquela bola do Luiz lá, ele chegou a sair correndo já, querendo virar a costa para comemorar o gol. Então, para mim, ele salvou aquele gol lá que podia prejudicar muito o Santos. Para mim, uma nota 7 para o Gabriel Brazão. O Igor Vinícius, o Igor Vinícius tapou a boca de muita gente hoje, hein? O Igor Vinícius fez um belo de um jogo hoje e não tem como eu falar que eu não vou dar nota 7 para o Igor Vinícius. Eu vou dar nota 7 para o Igor Vinícius porque ele fez um jogo muito firme, um jogo muito interessante. E a mesma nota eu vou dar para o Adonis Frias. Eu vou dar para o Adonis Frias, que todo mundo estava chamando ele de Durão, Durão, mas às vezes é que a torcida do Santos está assim, muito agitada, precisando de resultados, e nós estamos julgando os jogadores que estão acabando de chegar no Santos, que é o caso desse rapaz, é o caso do Paraguai lá, que está com a seleção do Paraguai, que a gente já começa a julgar os caras e achando que os caras não servem. O Adonis Frias fez um jogo muito seguro hoje, muito interessante. Eu vou dar também a nota 7 para o Adonis Frias. O mesmo que eu não vou dar para o Zé Ivaldo, que eu acredito que o Zé Ivaldo fez um jogo mais inseguro. O Zé Ivaldo não estava tão bem no jogo hoje. Eu vou dar uma nota 5 para o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo parece estar meio que com medo de jogar ou com medo de errar. Talvez por tudo aquilo que já aconteceu no jogo contra o Flamengo, de repente ficou um pouco sem confiança. E o Souza também, que eu achei que foi meio que abaixo hoje, uma nota 5,5 para o Souza, apesar dele ter tentado ali, principalmente no primeiro tempo, apoiar bem, tentar cruzar, mas eu acredito que o Souza ficou assim mais abaixo no jogo de hoje. O Ilharão fez um jogo discreto, o Ilharão fez um jogo discreto. O Vojvoda que entrou com 3 volantes ali para tentar segurar o Palmeiras ali, aquele meio campo, e ganhar o meio campo do Palmeiras, mas o Ilharão fez um jogo discreto. Vou dar uma nota 5,5 para o Ilharão, que ele foi até substituído, acabou saindo, mas não foi péssimo, não foi. Fez um jogo até razoável. E o Zé Rafael, eu também vou dar uma nota 5,5 para o Zé Rafael, tomou um cartão amarelo, e eu acredito ali que o Zé Rafael talvez deixou um pouquinho também a desejar. Mas na marcação, naquilo que o Vojvoda imaginou para o primeiro tempo, principalmente, ele conseguiu sim neutralizar o Flamengo, o Palmeiras, e não deixar o Palmeiras levar tanto perigo para o gol do Santos. E o João Schmidt que fez um bom jogo. O João Schmidt hoje fez um bom jogo. Gostei do João Schmidt hoje. Eu vou dar uma nota 6 para o João Schmidt. Foi mais olhando para frente, mais tentando jogar para frente. Não é aquele João Schmidt que pega a bola, toca do lado, toca aqui, toca para trás. Ele procurou jogar um pouquinho mais para frente. Eu vou dar uma nota 6 para o João Schmidt. E vou dar uma nota 6 também para o Barreal. Eu acredito que o Barreal estava bem no jogo. Eu acredito que o Barreal estava bem no jogo. Mas com a torcida ali gritando e pedindo Robinho, 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 quem que sai? Quem que sai? Vai sair o Barreal. E acabou saindo o Barreal para entrar o Robinho Júnior. Vou dar uma nota 6 para o Barreal. Apesar daquele gol no primeiro tempo que ele chutou, aquela bola eu acredito que era no alto. Porque quando ele levou já o pé para chutar a bola, o goleirão já estava caindo. Talvez se ele chuta meia altura ali, ele fazia o gol. Mas tentou também jogar no contrapé embaixo do goleiro e acabou
o Carlos Miguel batendo o pé e tirando a bola. O Guilherme, foi um jogo abaixo do Guilherme. Foi um jogo abaixo. Eu vou dar uma nota 5 para o Guilherme pela vitória do Santos também. Talvez o Guilherme poderia até receber uma notinha mais baixa. Mas o Santos venceu. O Santos venceu. Para mim, uma nota 5 para o Guilherme. E olha, por incrível que pareça, por mais que o Neymar pegou na bola, por mais, como disse lá, que o Neymar foi o que mais deu passe, por mais que o Neymar tocou muito na bola, mas eu vou dar uma nota 5 para o Neymar. Ele está deixando a desejar. Agora eu quero chamar sua atenção aí. Precisa de jogo. O Neymar precisa jogar. Precisa vir as vitórias para que o Neymar se sinta bem dentro de campo. O Neymar está sentindo ainda pressionado pelaquilo que é o Neymar e pelaquilo que o Santos não vem vencendo. E isso daí está atrapalhando também o Neymar. Eu acredito aí, com essa vitória de hoje, Neymar que jogou todo o tempo, jogou direto, não saiu, que para mim, talvez eu tinha tirado ele ali dos 30 minutos mais ou menos, mas o Vojvoda acabou insistindo e deixou ele. Então, para mim, falta isso daí para o Neymar. Jogar mesmo. Vamos ver. O Escobar entrou e fez o lance, cruzou a bola na cabeça do Robinho para ajeitar para o Roleiser fazer o gol do Santos. Jogou pouquinho o Escobar? Jogou pouquinho, mas eu vou dar uma nota 6 para o Escobar. Não tem como eu não dar nota 6 para o cara que pegou a bola e cruzou na cabeça do outro para dar assistência. Não, tem que dar nota 6 para o Escobar. Eu tenho que dar nota 6 para o Escobar. E o Vitor Hugo? O Vitor Hugo é aquilo que eu já falei. Talvez está tirando a posição do Gabriel Brazão, do Gabriel Bom Tempo. Está tirando. Por quê? Ele não entrou bem, eu também não gostei, apesar do pessoal lá da transmissão também ter falado que ele entrou muito abaixo, mas não gostei. Eu acreditava que ia entrar o Gabriel Bom Tempo naquele momento que entrou o Vitor Hugo, mas o Vojvoda preferiu o Vitor Hugo. Na minha opinião, era o Gabriel Bom Tempo. Uma nota 4 para o Vitor Hugo. Talvez é o que menos vai receber nota minha aí. O Roleiser não tem como. Eu tenho que dar nota 8 para o cara. É o cara da vitória do Santos. É o homem do gol do Santos. Ele já tinha tentado um chute na frente, em cima do Carlos Miguel, que o Carlos Miguel fez a defesa, mas nos acréscimos não teve jeito. Gol do Roleiser. Para mim, nota 8, ele que pegou a bola, ele que tocou para o Escobar cruzou, o Robinho ajeitou para o Roleiser e ele acabou fazendo o gol da vitória do Santos. Portanto, uma nota 8 para o Roleiser, para mim o melhor em campo. O Robinho Júnior, nota 6. Nota 6, apesar de não ter sido aquele Robinho Júnior que entrou contra o Flamengo, correndo, mas ele tentou jogar, teve uma jogada que ele veio pelo meio, tentou tocar ali na entrada da área. Para mim, foi muito interessante o Robinho Júnior, principalmente na ajeitadinha de cabeça para o Roleiser. Eu vou dar uma nota 6,5 para o Robinho. E o Lautaro? Lautaro também vai ter a nota que teve o Vitor Hugo, uma nota 4. Eu acredito que naquela bola que passou na frente lá da área, lá, o centroavante tem que se jogar naquela bola. Tem que se jogar, tem que se atirar de qualquer jeito para a bola bater nele e sair o gol. Mas e deu aquela pisada também, quase estragou a bola lá na linha de lado, mas pelo menos ele fez por merecer aí a nota 4 dele. E o Vojvoda? O Vojvoda eu vou dar uma nota 5. Eu acredito que o Vojvoda demorou muito para colocar o Roleiser. Eu acredito que o Roleiser, ali pelos 20 minutos, dos 20, 25 minutos do segundo tempo, eu falava para o Nel, para o menino lá, o Antônio, que tinha que vir o Roleiser e o Gabriel Bom Tempo. E ele não pôs. Portanto, uma nota 5 para o Vojvoda, mas valeu. Para mim, uma nota alta para esses jogadores, para essa comissão técnica que acabou fazendo essa grande vitória para o Santos e agora esperar o Mirassol. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.